Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês nessa manhã para a gente ler a palavra de Deus aqui no livro de Ageu. Graças a Deus terminei o livro de Sofonias e agora estou entrando no livro de Ageu, na minha primeira leitura da Bíblia, né? Primeira vez que eu estou completando a Bíblia por completo e gostaria de convidar vocês para ler a palavra de Deus no livro de Ageu, do profeta Ageu, né? Porque o ministério de Ageu é um ministério de o desejado das nações, né? Você veja quem é o desejado das nações, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E atualmente o nosso pastor César está nos convidando para nós se preparar para um grande reavivamento. Então nós está desejando esse reavivamento. Eu acho que todos os filhos de Deus aqui nessa terra estão almejando por esse momento, porque esse momento já houve lá no passado. Houve na rua Azusa, né? Nos Estados Unidos já houve esse grande avivamento lá. E nós está esperando por ele agora no tempo, nessa última etapa, né? Que é o Espírito Santo descer e fazer um reavivamento no seu povo novamente. Então nós estamos nesse momento, estamos orando, estamos pedindo a Deus, estamos nos preparando, né, para essa hora. Então eu estou lendo esse livro de Ageu e o ministério dele fala exatamente nisso. O desejado das nações, né? Eu já li esse várias vezes Ageu, né? Porque quando eu leio buscando experiências, né, na Bíblia a respeito de cada capítulo da Bíblia. Eu sempre vou nas referências para poder me ajudar a me compreender a Bíblia melhor, porque até então só faz 4 anos que eu estou na mensagem e comecei a entender da Bíblia. Foi graças a Deus esse ministério, né? Que é um ministério profético, é quando ele vem nos abrir nossa mente. O nosso profeta William Branham, ele vem nos abrir a mente, né? A respeito de cada capítulo, né? De cada livro, de cada ministério. Então, esse ministério de Ageu é o desejado das nações, quer dizer, nós estamos almejando essa hora, né? Do Espírito Santo descer e fazer um reavivamento, como ele fez lá no dia de Pentecostes, né? Então nós estamos nesse processo. E esse livro de Ageu, eu gosto de ler ele com as suas referências. Pelo menos essas aqui, você veja que eu já li esse livro e já também, olha, quando eu entrei no ministério, eu pegava e quando eu lia o capítulo, eu lia também as referências. Então eu anotei quase todas elas, ó. Você veja que essa de Ageu, essa data aqui, ó, quando é que foi que eu escrevi essa referência? 23/11/2018. Quer dizer, eu me batizei dia 1º de 2017 para 2018, né? Então, quando eu comecei assim. Aí eu li o capítulo e também ia lá, inspirava, Deus me inspirava, eu ia para as referências para poder me dar uma ajuda na compreensão da Bíblia, né? Porque eu sei que isso também depende do Espírito Santo, ele vem e revela mesmo. Então, eu quero convidar vocês, mas antes eu gostaria de louvar esse hino que se chama Segurança. Amém? A nota do hino é dó, mas geralmente eu tô aprendendo ainda isso, viu? Então vocês me perdoem se eu não estiver dentro da nota. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma,
canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, oh que bondade e amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, oh que bondade e amor de Jesus. Aleluia. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém? Então, gente, vamos ler a palavra de Deus. E gostaria de ler a palavra de Deus, né? Então, Deus ordena a reconstrução do templo, né? Então, aqui nesse livro de Ageu, vamos ler a palavra de Deus, mas vamos convidar o autor dela, que é o Espírito Santo. Sem ele nós não vai entender, nós não vai compreender. Por quê? Porque é o Espírito Santo que coloca em seu coração o poder dessa palavra que vai ser lida. Sem ele é impossível você entender. Você escuta e não entende. É por isso que está a confusão aí no mundo, porque eles não têm a voz do sétimo anjo, né? De Apocalipse 14, né? De Apocalipse
3, versículo 14, ao anjo da igreja de Laodiceia. Então, o anjo é o mensageiro. Então, essas denominações, chamadas denominações, Deus não está nela. Por que não está? Porque elas não seguem os ensinamentos bíblicos, que tem que ter a voz do anjo. Você veja que Maria recebeu, para ter Jesus, ela recebeu um mensageiro, ela teve que escutar a voz de um mensageiro. Quem é a mensagem? É o anjo. Então esse anjo aqui que nós seguimos, esse homem aqui, ele foi pré-ordenado para esse ministério profético. Então a gente segue os ensinamentos dele, porque os ensinamentos dele nos traz para a Bíblia. E se você prestar atenção, você vai compreender que essa mensagem através do irmão Brana, nosso profeta, ele nos ensina a Bíblia, ele puxa a gente para a Bíblia. Jamais ele puxou para ele, não, ele puxou a gente para a Bíblia. Ele nos leva para a gente ficar com a Bíblia, tá entendendo? Porque até então todo ser humano tem suas falhas. E ele também teve nos momentos dele também as falhas dele. Mas ele era a mensagem. Não era ele, mas sim o que ele pedia para a gente fazer. Tá entendendo? Então você veja que todos da Bíblia tiveram seus momentos. Mas o povo fica só com aquele defeito. O povo não sabe esperar. Então você veja que o que é religião? É exatamente esse povo que só procura o defeito. Tá entendendo? Procura o defeito na pessoa. Eles não sabem olhar o resto, não. Eles só vê o defeito. Tá entendendo? Então, se eu tiver uma feridinha aqui no braço, ele só fica olhando a ferida do braço. O resto do corpo todinho que tá limpo, eles não olham não, mas olha só a ferida que tá no braço. Tá entendendo? É essas denominações. É esse povo que não quer os ensinamentos do profeta. Por que não quer? Porque o profeta vem e bate mesmo. Bate, ele prega a palavra de Deus, ensina da maneira correta. Tá entendendo? E eles não querem, porque se for, aí vai confundir eles, porque eles gostam de andar de todo jeito, gostam de viver de todo jeito. E essa mensagem não. Essa mensagem vem lhe educar. Essa mensagem vem te preparar. Tá entendendo? Por quê? Porque Deus é santo, Deus não é imundo. Então as pessoas que vivem no mundo e não aceitam a palavra de Deus da maneira correta, eles queiram ou não queiram, eles têm seus modos de viver que não está ordenado por Deus. Deus não está, Deus não aceita a nossa maneira humana, nosso defeito, nossa carne. Deus não aceita. Deus aceita a nossa obediência, Deus aceita nossa humildade, Deus aceita a gente se humilhar a Ele e pedir a Ele para nos ajudar. Então, é por isso que elas não aceitam a mensagem do sétimo anjo. Por causa disso. Tá entendendo? Porque a palavra de Deus vem pedir para uma mulher andar bem vestida, elas se vestem de todo jeito, elas vão para a igreja e fica com aquela saia curta acima do joelho, aí fica lá o pastor pregando lá e elas baixando as... Então essa mensagem não aceita. As mulheres da mensagem, elas se vestem, as roupas delas são vestidos, são saias até o mocotó, aqui acolá abaixo do joelho. Tá entendendo? Tem que ser abaixo do joelho, não pode ser acima do joelho, não, porque quando ela se senta, o joelho fica os dois drobados e aqui fica a saia na frente aberta, desse jeito assim, ó. Ó, fica assim, ó. Os dois joelhos e a visão. A visão. E é isso que elas fazem. Elas pegam, botam a mão, aí achando que estão bem, aí um momento ali que ela tira, não. Então eles não aceitam por causa disso. Tá entendendo? Então se você tem um defeito, aí a mensagem chega e bate naquele defeito, vocês não aceitam. Então é por isso que o mundo não quer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é completa. Tá entendendo? Ela é completa. Então toda vez que está nessa condição, Deus manda uma mensagem para preparar esse povo. Então esse livro de Ageu, você pode olhar, no primeiro capítulo ele fala a respeito de Deus ordena a reconstrução do templo. Então você veja que toda construção, eu sou pedreiro, eu sei. Então esse templo estava todo destroçado, estava tudo errado, então teve que fazer uma reforma.
Está entendendo? A reconstrução. Então foram construir o templo. Então para construir tem que ter um arquiteto. E o arquiteto da palavra de Deus se chama o Espírito Santo. Então o Espírito Santo usou Ageu para vir, para fazer essa reconstrução do templo. Então esse profeta Ageu fala a respeito disso, o todo desejado. Então, das nações, né? Quem é o todo desejado das nações? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele prometeu, né, que ele voltaria. E também fala, aí você vê que a partir do versículo 12 fala, o povo obedece à ordem de Deus. Quer dizer, do versículo 1 até o 12, fala, Deus ordena a reconstrução do templo. E do 12 até o 15 fala, o povo obedece à ordem de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus. Então aqui do versículo 1 até o versículo 4, fala o seguinte. Vamos convidar o autor dele. Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado Jesus por mais uma oportunidade nesta manhã de ler Tua palavra, de pedir ao Senhor, Pai, com humildade que o Senhor venha ministrar a Tua palavra para nós, que o poder da Tua palavra, Jesus, atinge cada parte do meu corpo, Pai, para que eu possa começar vigoroso esse dia, que o Senhor possa vir me ajudar na caminhada do dia a dia, e que seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Então eu peço que o Senhor venha, que o Senhor possa, Pai, ajudar cada coração que vai escutar a tua palavra, que o poder dela, Jesus, possa abençoar as pessoas com a sua vontade, porque somente a sua vontade é que vai nos fazer o bem, pois é isso que eu te peço. Peço que o Senhor abençoe esta mensagem, fé perfeita, que ela encontre todos os eleitos, pré-ordenada pelo Senhor para encontrar todos os eleitos sobre esta nação. E peço, Jesus, que o Senhor tenha misericórdia do meu pastor, tenha misericórdia de cada um de nós que somos ovelha dele, e que o Senhor Jesus possa nos reavivar, Pai, de acordo com a tua palavra. Pois é isso que nós estamos esperando, o grande dia do mover do Espírito Santo sobre esta nação, sobre este povo pré-ordenado para isso. É isso que eu te peço, que aonde estiver doença, que se for, Pai, se essas doenças não for de morte, que o Senhor possa tirar esses espíritos malignos que estão nas pessoas, Pai, proibindo elas de encontrar a luz que é Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Bom, gente, vamos ler? Eu gosto de ler a Bíblia, essa Bíblia aqui, que eu entendo melhor as letras, né? Mas eu tenho a minha direção é essa, né? A João Almeida, né? Aí quando eu vejo qualquer coisinha aqui estranha, aí eu corro lá na João Almeida, porque eu sei que é o texto original, né? Então vamos ler a palavra de Deus. Deus ordena a reconstrução do templo. Versículo 1. Vamos ler até o 4. No segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte, : o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstrução, de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu. Esdras 5, versículo 1, que isso é a primeira referência, Esdras 5, versículo 1 diz o seguinte: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Idom, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que havia recebido do Deus de Israel, né? Então eles vieram trazer essa mensagem. Então foi Deus que deu a eles. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 4. Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas
enquanto o meu templo continua destruído? Segundo Samuel 7:2, um dia Davi disse ao profeta Natã, veja só, aqui eu estou morando numa casa revestida de madeira, de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Salmos 132, versículo 3 diz, eu não vou para casa, nem vou descansar. Eu não vou para casa, nem vou descansar. Quer dizer, ele estava preocupado, né, com a casa do povo, bem estruturado, né, bem confortável, enquanto o templo onde estava lendo a palavra de Deus, onde era lida a palavra de Deus, estava toda desorganizada. Então você pega para a gente aqui, a gente vê, a gente vivendo, nós sabemos que Deus está presente através dessa mensagem, né, do nosso profeta William Branham. Estamos bem aqui, graças a Deus, enquanto o povo está aí fora precisando dessa mensagem, precisando da direção profética, tá entendendo? Mas aí tem o outro lado, precisam eles vir e aceitar a mensagem. Como é que eu vou viver se eu não aceitar? Então eu tenho que aceitar. E o que é que Deus quer? Que antes que a gente aceite a palavra, nós temos que ser submisso. Nós precisamos da instrução. Tá entendendo? Eu, quando vou começar um serviço numa obra, que eu assino minha carteira, eu primeiro faço os exames, tudinho, e ali, antes de eu começar meu trabalho, tem a reunião ali, onde vem o mestre da obra e nos indica o que é que nós devemos fazer. Então, o que é que a gente devemos fazer antes de receber a palavra de Deus? Primeiramente, pedir perdão dos nossos pecados, porque a gente vem do mundo, trazendo as coisas do mundo. Então, nós pedimos a Deus perdão no nosso quarto. Se ajoelha ali na beirada do quarto, pede perdão a Deus. E em segundo passo, depois que você pede perdão a Deus, você vai até a mensagem, até o mensageiro, e ali pede para ser batizado no nome de Jesus Cristo, que é quando você recebe de Deus o dom. Quem é o dom? O dom do Espírito Santo, o próprio Espírito Eterno. É onde você recebe a eternidade na sua vida. Aí ele vem para te ordenar. Ele vai ser seu guia, ele vai te ajudar a se limpar das coisas que você trouxe de lá. O sangue de Jesus já lhe lavou, já purificou sua alma, seu espírito. Então agora Deus vem consertar seu corpo. As coisas que você faz, aí Deus vai tirando. O que está errado na sua vida, Ele vai tirando, até te preparar. Quando esse povo estiver preparado, pronto para receber esse Espírito Santo, aí sim o Espírito desce, aí vai fazer exatamente o que um reavivamento faz. Vai sair como Pedro e João saiu depois da porta formosa lá, e os aleijados foram curados, os cegos foram vistos, e aonde eles passavam, a própria sombra de Pedro saía curando as pessoas. É essa promessa para esse tempo. Porque é assim que a gente crê. Nós cremos na palavra de Deus, que ela não é livro histórico, ela é profecia. Então, se houve lá no dia de Pentecostes, vai haver aqui também. Amém? Vamos continuar. Versículo 5. Versículo 5. Pense bem no que tem acontecido com vocês. Tá vendo? Pense bem no que tem acontecido com vocês, né? No quarto ele diz: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pense bem no que tem acontecido com vocês, né? Lamentações 3:4 diz o seguinte, 3:40 diz o seguinte: e examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor.
Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém, elas não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Não dá para viver. Por isso, o Senhor Todo-Poderoso diz: pense bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. E eu ficarei muito contente com esse templo. E ali serei adorado e honrado. Qual é esse templo para nós agora? É isso aqui, ó, é o corpo. Então você precisa limpar ele dos seus pecados. Você precisa limpar ele das coisas erradas, dos pensamentos errados, dos costumes errados. Está entendendo? É isso que Deus está nos chamando, para nós nos limpar. Porque Ele quer vir morar nele. Deus quer morar aqui. Mas para isso eu preciso me limpar. É por isso que nós precisamos render o nosso corpo e o nosso espírito a Deus. E só tem uma maneira. Atos 2:38. Está entendendo? Então você tem que ir lá em Atos 2:38 para poder você vir viver uma vida com Cristo. Deuteronômio 28:38 diz o seguinte. 28:38 diz o Senhor: vocês plantaram muitas sementes, mas a colheita será pequena. Por quê? Os gafanhotos o acabaram com tudo. As religiões. Está entendendo? Você plantou a verdade, você incentivou, você pregou a palavra da maneira errada, da maneira correta, mas veio as denominações, veio as religiões e também plantou a maldade nas pessoas, ensinou errado. Elas estão lá erradas, as sementes de Deus estão lá plantadas lá nessas denominações, comendo esse alimento errado, está entendendo? Mas Deus prometeu que agora, nesse tempo, elas vão vir. Aonde estiver o povo de Deus sentado, sendo alimentado da maneira errada, Deus vai buscar todas elas. É por isso que esse reavivamento vem para dar um reforço total, para finalizar isso. Porque é só o que falta, é Deus tirar o povo de Deus do erro. Então, aonde estiver errado, Deus vai lá buscar. Não importa onde esteja. Né? Então, versículo 9, continuando aqui, no capítulo diz: vocês esperavam colheitas grandes, porém, elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei, ó quem soprou. Eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem, olhe, vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. Está vendo? Por que Deus diz isso? Porque nós devemos buscar o reino de Deus primeiro. E não ao contrário, buscar primeiro a casa, o trabalho, tudo isso, e Deus por último. Não. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Veja aqui o que é que ele disse aqui. Está vendo? Foi ele que soprou. Foi ele que faz você viver assim, ó. Por quê? Porque você só está dando crédito primeiro às coisas às suas necessidades. E deixa Deus lá por último. Está entendendo? Veja só, vou ler novamente, o versículo 9, olha. Vocês esperavam colheitas grandes. Você plantou muito. Você plantou muito. Isso, né? Os cristãos, né? É profeta, faz tudo. Tá entendendo? Vocês plantaram muito. Vocês esperavam colheitas grandes. Porém, elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo
para longe, e por que eu fiz, e por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês vivem cuidando das próprias casas, mas não se importa com a minha casa, que está destruída. Tá vendo? Isso é o versículo 9 do capítulo 1 de Ageu. Em Ageu 2, mais para frente um pouco, Ageu 2, 16 e 17, diz o seguinte: o que é que acontece? O que é que acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos. Se você fosse até o lugar onde se faz vinho, querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantações e com chuvas de pedra, e assim destruí todas as suas plantações. Mas mesmo assim vocês não voltaram para mim. Tá vendo? Então Deus faz tudo isso para ver se você vem para Deus, para ver se você reconhece isso, né? É isso que Deus quer. Por que é que tem uma doença? Para quê? É para o médico. E quem é o médico dos médicos? É Jesus Cristo. Então, se você está doente, é porque Deus quer que você volte para Ele. Deus quer que você se arrependa, reconheça que você vive errado, tá entendendo? E talvez você sofra disso aí só porque você ainda não reconheceu, não pediu perdão a Deus. Talvez você esteja passando porque você falta isso. Reconhecer que existe um Deus, pedir perdão a Ele do seu pecado, tá entendendo? Porque pecado é incredulidade, é você não crer em Deus, tá entendendo? Então o que é que você precisa? Crer em Deus e receber Ele como o seu médico dos médicos. Está entendendo? O todo desejado. Veja que o ministério do profeta Ageu é o todo desejado. Você precisa do todo desejado das nações, que é o Senhor Jesus Cristo, como a terra também, como os seres humanos necessitam do todo desejado, que é o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que Ele quer. Está entendendo? Ele quer que a gente deseje Ele, porque Ele nos deseja. Ele nos desejou de tão grande, de tão forma, que Ele foi à cruz ali, pegou um corpo, entrou dentro, que é Jesus Cristo, e foi e morreu por mim e por você. Está entendendo? Então nós precisamos aceitar o todo desejado. Eu já aceitei, graças a Deus. E estou caminhando. Eu estou no caminho, eu estou na linha do trem. Quando eu tombo que caio, eu tenho que correr e voltar para a linha do trem, porque ele continua aqui. Ele não se desvia do caminho, não. O caminho é ele diz, só me siga. Então, se eu seguir a linha do trem que Jesus Cristo está na frente guiando, eu vou chegar até a eternidade. Tá entendendo? Mas se eu me desviar, como é que ele pode? Ele não pode parar o trem. Não, ele continua. Você é que tem que